trazemos o seguinte tema: a habitação divina. A habitação divina. Eu quero trazer à memória dos irmãos o seguinte fato: Deus, a Bíblia diz que Ele habita no mais alto e sublime trono. É algo que vai além da imaginação divina, do pensamento humano, da filosofia humana. O homem, em sua limitação, não consegue sequer idealizar ou pensar as coisas que Deus tem preparado para ele, para o próprio homem, quanto mais as coisas que Deus tem para si próprio. Nós estamos falando de algo grandiosíssimo. Nós estamos falando sobre a habitação divina. Hoje habita dentro de você. O Senhor, na sua infinita misericórdia, tentou ilustrar, tentou dar exemplo. Ele tentou agora, através da linguagem que nós conhecemos, nos dizer como que essa habitação acontece, como que tem que ser procedido para que isso aconteça dentro de nós. E Deus ilustrou isso ao longo do século. Habitação divina. Deus usa o templo para que Ele possa habitar. Existem dois tipos de templos. Dois tipos. Existe um templo nessa manhã para que a nossa mente, para que os nossos conceitos, possamos fazer definição entre o templo que Deus criou para ser ilustrado e o templo que Deus criou para ser habitado. O templo que Deus criou para ser ilustrado, nós vamos chamar de templo morto. O que é um templo morto? O que seria um templo morto, meu irmão? É um templo feito de materiais mortos. É um templo feito de pedra. Pedra é um material morto. É um templo feito de madeira. É um templo feito de tijolo, de cimento, de telha, de gesso, de barro. Este é um templo morto. Este templo morto teria uma ilustração do que aconteceria no templo vivo. O que é o templo vivo? É o templo feito de carne e osso. Eu quero dizer, você que está sentado nesse banco aqui nesta manhã, você que pode nos ouvir, você, meu irmão, é um templo vivo diante da presença do Senhor. Você é um templo vivo diante da presença de Deus. E quantas vezes nós valorizamos mais o templo morto e esquecemos do templo vivo? O templo morto, existe duas fases desse templo. Por quê? Porque esse templo é para ilustrar o templo vivo. As duas fases do templo morto. Existe o templo habitado e o templo inabitado. Quando é que o templo morto, ele é inabitado? Vamos dar um exemplo, uma ilustração na história de Israel. A ilustração da história de Israel diz assim que quando o templo foi inabitado, quando o povo se prostituiu, quando o povo se desviou dos caminhos do Senhor, diz que a presença do Senhor se afastou do acampamento, e Nabucodonosor, rei babilônico, veio, saqueou o templo, e aquele templo agora se tornou um templo inabitado. Os adoradores que ali iam prestar o seu culto, estavam agora escravos de outras nações, havia se espalhado pelo mundo. Irmãos, eu quero dizer a você dessa manhã, o templo inabitado é aquele templo que desviou-se dos caminhos do Senhor. Toda vez na história de Israel, em que os homens se desviavam da lei de Deus, se desviavam da comunhão do Senhor, o templo se tornava um templo inabitado. A consequência, o final, era o templo inabitado. E quando o templo era habitado? É quando o povo se dispunha em seu coração em servir ao Senhor de todo o seu conhecimento, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então a presença de Deus vinha. A presença de Deus vinha.
e a casa agora se tornava uma casa habitada. Salomão havia dito assim, que a habitação do Senhor era representado ali naquela casa, na inauguração do templo. Então, o templo morto, que é o templo feito de pedra, é o templo feito de madeira, é o templo feito de tijolo, de cimento, esse templo houve a fase habitado e inabitado. Isso foi para ilustrar, foi simplesmente para significar o que Deus quer fazer com você, o que Deus quer fazer comigo, porque hoje dentro da igreja de Deus, existe dois tipos de templo, existe o templo habitado e o templo inabitado. Somos templo de carne e osso, meu irmão, mas existem muitos reformistas, existem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, que são templo do Espírito Santo, mas não ainda estão habitados por Ele. Existem muitas pessoas também, dentro da casa do Senhor, que é templo do Espírito Santo, e estão cheios da presença de Deus na sua vida. E isso pode ser visto tanto do lado interno como do lado externo. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que eis que o Senhor te encherá nessa manhã, da sua presença. Haverá o reavivamento espiritual na sua vida, um reavivamento que não vem do homem, mas um reavivamento que vem de Deus, porque aonde que o Espírito do Senhor está, ainda que aí dentro esteja cheio de ossos podres, a Bíblia diz que o profeta falou, segundo a palavra do Senhor, e aqueles ossos começaram a se mexer, eles começaram a se vibrar, até que carne se apareceu, e o corpo novamente, a vida novamente foi dada e restaurada. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida espiritual, é isso que Deus quer fazer com o seu interior, é isso que Deus quer fazer, jovem, dentro de você. Você, meu jovem, que pode me ouvir, você é um templo habitado ou inabitado? Tem muitos por fora, põe um terno, gravata, sério, chegam dentro da casa do Senhor, e agora vão adorar a Deus, e ali eles estão, olha, as pessoas que estão de longe, quando olham para ele, falam assim, ó, queria que meu filho fosse assim, é um exemplo, esta pessoa, mas por dentro ele está com a camisa de um clube de futebol, ele está talvez com a camisa do Atlético, dizendo assim, bica ele, galo, ou ele está com uma camisa do Cruzeiro, ou ele está com pensamento lá no mundo. Qual tipo de templo que é esse? É um templo inabitado, é um templo que a presença do Espírito Santo não está dentro dessa vida, ele está fazendo um teatro aqui dentro da igreja. Ele pode enganar o homem, ele pode enganar o dirigente, ele pode enganar o pastor da sua igreja, mas o Espírito Santo de Deus você não engana, meu irmão. E ele nesta manhã manda te dizer, toma uma posição na sua vida. Nós não estamos brincando de ser reformista. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, meu irmão, é por causa que a habitação de Deus ainda não aconteceu no templo feito de carne e osso. Vamos dar alguns exemplos do templo vivo, que é o templo de carne e osso. Quando é que esse templo foi inabitado e quando é que esse templo foi habitado? Nas ilustrações bíblicas. Primeiro exemplo, o templo vivo, que é o de carne e osso, inabitado. Vamos dar um exemplo, não vamos ilustrar com coisas medíocres, com coisas fáceis de definir. Por exemplo, uma pessoa que hoje se encontra às vezes numa penitenciária por tráfico de drogas, por ter transgredido a lei do país, não tido misericórdia com outros e ter tirado a vida, isso é fácil de identificar um templo inabitado. Mas vamos identificar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que o homem tem dificuldade de analisar, de ver, e Jesus então vem nos ensinar. Jesus, ele deu um exemplo de templo inabitado, ele falou assim, olha, ele falou do homem que guardava a lei de Deus, ele guardava o sábado, esse homem era dizimista, estou falando de quem? Esse homem, além de dizimista, ele frequentava todos os cultos em seu tempo,
em sua época. Esse homem era uma referência na nação de Israel. Eu falo de Nicodemos. E Jesus virou para um homem que guardava o sábado, para um homem que dava o seu dízimo, a sua oferta, ia nos cultos, o homem que conhecia todas as doutrinas de Israel, era mestre no assunto. Não havia uma página das Escrituras que ele não conhecia. Eu falo de Nicodemos. Nicodemos, Jesus disse: se você não nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito, você não pode nem sequer ver o reino de Deus. Aí Nicodemos assustou. Quantos Nicodemos que existe hoje dentro da igreja, meu irmão? Acha que está cheio do Espírito Santo, é ter um conhecimento, é frequentar todos os cultos. E é isso que acontecia em Israel naquele tempo. E Jesus falou assim com Nicodemos: ó, é necessário você nascer de novo. Paulo era doutor da lei. Saulo perseguia os cristãos. Era um templo habitado ou inabitado? Inabitado. Mas no dia que Paulo teve um encontro com Jesus, na sua jornada cristã, no dia que Paulo conheceu o Espírito Santo de Deus, buscou esse Espírito para a vida, ele diz assim: ó, não sou eu que vivo mais, não sou eu que vivo mais, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer isso nesta manhã? Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém, meus irmãos? Este é o centro da mensagem. O eu tem que ser silenciado, para o Espírito Santo de Deus poder habitar em mim. Mas eu não consigo fazer isso por mim mesmo. Por isso eu tenho que depender dele, aceitar a ele como meu Salvador. Por que Salvador? Porque é uma missão que eu não consigo fazer. Senhor, vem fazer em mim aquilo que eu não posso. Vem habitar em mim, porque sou morada sua. O Espírito de profecia, ele retrata algumas fases de Israel que foi marcante. Fases que realmente marcaram a história. Mas a história ruim, a história negra de Israel. Páginas que tem até vergonha de ler. Deus havia montado o santuário, Deus havia montado toda aquela ilustração, para que o povo soubesse que o que acontecia no templo morto, era para ocorrer dentro do templo vivo, dentro do seu coração. E o povo, quando Jesus chegou, eles preferiam mais o cordeiro que era sacrificado. Virava para Jesus e falava com Jesus: olha, agora eu não posso te atender, porque está na hora do sacrifício. Jesus virava e dizia: olha, eu sou esse cordeiro, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles preferiam mais dar atenção para aquele cordeiro que ia morrer, ilustrativo, do que o cordeiro significativo, que era o Cristo. E quantas vezes nós nos distraímos muito com os símbolos, com os rituais, com as tradições, e esquecemos de ter tudo isto vivo dentro de nós. Eles valorizavam mais o azeite do que o Espírito Santo. Eles valorizavam mais o pão do sacerdote que comia toda manhã lá no templo, do que o estudo diário da palavra de Deus, com sinceridade na sua vida. E quantas das vezes nós não passamos por tal situação? Quando você sabe por quê que Estevão morreu? Você sabe qual que foi o motivo da causa da morte de Estevão? O principal, houve vários foram a causa da morte de Estevão, porque ele pregava a palavra do Senhor Jesus, iniciava a pregação do Evangelho no mundo. Mas o principal motivo da morte de Estevão, eu quero ler para os irmãos, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, mas eu quero ler uma passagem também do Espírito de Profecia, que vai estar no livro do Atos dos Apóstolos, página 100, no Espírito de Profecia, diz assim: diz que no discurso de Pedro diante das autoridades,
religiosas da época, Pedro havia dito as seguintes palavras, irmãos. Referiu-se à construção do templo por Salomão, e as palavras desses, bem como de Isaías: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Ao atingir Estevão este ponto, houve um tumulto entre o povo, quando estabeleceu conexão entre Cristo e as profecias, e falou como fizera a respeito do templo. Diz assim o Espírito de Profecia, que o sacerdote, pretendendo estar tomado de horror, rasgou as suas vestes. Sabe por que o sacerdote rasgou as suas vestes? Porque Estevão havia falado com ele assim: olha, o templo judaico, esse templo é um exemplo do que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Ele diz assim, olha o que Estevão diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E essas palavras haviam chocado quem? O sacerdote, porque o sacerdote idolatrava o templo. O motivo dessa pregação, meu irmão, não é para você desprezar o templo do Senhor, é para você valorizar o templo vivo. Você é um templo feito de carne e osso. Vocês hoje têm referência por esse templo, assim como eu também tenho. Aqui é um local de reverência, é um local de respeito, é um lugar que eu não posso falar minhas próprias palavras e nem fazer minha própria vontade. Aqui, essa casa física que hoje nós vemos, é local de reverência. Mas muito mais reverência você tem que ter pelo seu corpo. Sabe por quê? Você é morada de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em você, meu irmão, dentro do seu coração. Deus se faz presente aqui, nessa igreja, é porque Ele está dentro do seu coração. É porque existem pessoas aqui dentro que estão cheias da presença de Deus. É porque nós invocamos a presença dEle aqui. Mas às vezes nós distraímos e pensamos o seguinte: eu tenho que andar decentemente só quando eu vou à casa do Senhor. E esqueço que mais sagrado do que a casa física de Deus é o meu corpo. Este é o templo do Espírito Santo de Deus. Se eu tenho reverência por esse templo físico, muito maior tem que ser a reverência pelo templo de carne e osso. Se eu não tenho essa concepção, irmãos, se esses valores meus estão invertidos, eu tenho a mesma visão do sacerdote de Israel. Estou com a mesma visão de Anás e Caifás. Estou com a mesma visão que Nicodemos. Isso é sério. E como igreja de Deus, eu quero lhe dizer a você nessa manhã. A Bíblia diz assim, no livro de 1 Coríntios, vamos abrir lá? 1 Coríntios, capítulo 3. Primeiro Coríntios, capítulo 3, a mensagem do Senhor, que Ele manda te dizer nessa manhã, versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você é um edifício de Deus. Deus, Ele disse que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós acreditamos mais na presença de Deus num templo feito por mãos de homem, do que o templo que Ele criou, o de carne e osso. Agora vamos pensar uma coisa: se eu tenho reverência dentro da casa do Senhor, e quando eu entender que Deus está dentro de mim, quando eu entender que Deus habita dentro de mim, como que eu vou tratar esse corpo? Na hora que eu for alimentar, por que a nossa igreja fala sobre reforma de saúde?
é porque esse templo não é seu, essa casa não é sua. Na hora que você sentar na mesa, você pensa o seguinte: olha, se lá na casa de Deus eu colocaria um cimento de categoria, de boa marca, colocaria areias de boa qualidade, o que eu vou colocar agora para dentro desse templo? É as frituras? É o refrigerante? É o açúcar em excesso? Irmãos, quando nós entendermos que somos templo, como diz a Bíblia aqui, olha, edifício de Deus sois vós. Quando Estevão falou as palavras do profeta Isaías, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, eles já pegaram pedra para matá-lo, porque eles idolatravam o templo. Irmãos, tenham reverência muito maior pelo seu corpo. Cuidado com a roupa que você tem vestido, com as coisas que você tem comido, para onde você tem olhado, as coisas que você tem visto, as coisas que você tem pegado. Cuidado com aquelas coisas que não era para você ouvir, você tem ouvido. E cuidado também com aquilo que você tem o quê? Falado. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim, o Espírito de Profecia no Patriarcas e Profeta diz, na página 198, referiu-se à história do templo. Estevão referia-se à história do templo, declarou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os judeus adoravam o templo e se deixavam tomar de maior indignação por qualquer coisa que dissesse contra o edifício, do que se falasse contra o próprio Deus. Você podia falar contra Deus, que Ele não se importava tanto quanto você estivesse falando do templo. Idolatria. Essa casa aqui, meu irmão, ela tem que ser respeitada, reverenciada, tem que ter respeito, mas muito mais respeito tem que ter com o seu corpo, com as coisas que você tem visto, com as coisas que você tem colocado dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, porque senão você está fazendo um teatro aqui dentro da igreja. Chega aqui dentro, você respeita, mas lá fora, o templo sagrado, onde que Deus falou assim: olha, eu não habito aqui não, eu habito dentro de você. Chega lá fora, é tudo diferente, eu vivo a vida do jeito que eu quero. Chegou da porta da igreja para dentro, a minha vida agora é reverência e santidade, porque aqui é a habitação de Deus. Aqui é uma habitação representativa do Senhor, para mostrar o que Ele quer fazer aí dentro de você. Mas se isso não está acontecendo aí dentro, você é um ator. Sabe por quê? Não sou eu que falo isso. O Espírito de Profecia diz assim, a respeito dos sacerdotes, está registrado no livro de O Desejado de Todas as Nações, na página 36, irmãos, prestem atenção, o que diz o Espírito de Profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 36, vocês podem ler em casa, essas palavras não são minhas, mas é do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim que, a respeito do povo de Israel lá daquele tempo, olha o que aconteceu lá, e vamos refletir nessa história para nós, hoje, dentro da casa de Deus. Diz assim que, o povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformaram-se em representantes de Satanás. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo, haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam, deixavam de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava, apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. A irmã White diz que eles eram como atores no palco. Diz que Anás e Caifás, naquele momento tão solene, o Espírito de Profecia havia revelado para a irmã White que eles não passavam de atores no palco. Irmãos, olha que seriedade essa mensagem. Tenho eu sido atores dentro da casa de Deus? Tenho eu disfarçado de ser reformista? Talvez para cantar, talvez para mostrar que eu estou bem, mas não estou. Você pode esconder de mim, meu irmão, mas do Espírito Santo de Deus você não esconde. E Ele está te convidando nessa manhã, porque eis que o Senhor Jesus está prestes a vir.
Eis que o Senhor Jesus está à porta. E se Ele vier, como que está edificado o templo de Deus? No livro de Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Verso 22 diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Você está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Existem 3 fases que acontecem no culto divino. Nós temos o momento do altar. O altar é onde que nós oferecemos aquilo, as coisas que nós temos a Deus. Nós devemos ter dentro de nós, do nosso templo, um coração que esteja pronto a oferecer a Deus a vida, oferecer a Deus tudo o que nós temos, meu irmão, porque a vida pertence a Ele. Nós temos um momento de louvor, que é um momento de engrandecer a Deus, é um momento de agradecer a Deus também, pelas coisas que Ele tem feito. Dentro de você tem que haver o espírito de gratidão e de engrandecimento do nome do Senhor. E existe o momento da pregação, da mensagem. É o momento que o mensageiro, diante da palavra de Deus, é o momento em que a igreja, agora, ela recebe de Deus. Porque essa palavra não é a palavra do pregador, mas é a palavra de Deus. É o momento que você recebe. Isso quer dizer que quando Deus fala dentro de você, você cala e escuta. Você ouve a voz do Senhor. E quando o Espírito de Deus dentro de você fala assim: olha, meu irmão, não vai nesse lugar hoje, não olha para isso que você está vendo, cuidado aonde que você está colocando a sua mão, você não pode colocar nisso, aonde que você está dando os seus passos está errado. E o que nós fazemos com o Espírito Santo de Deus? Fingimos que nem ouvimos. Essa reverência que nós temos aqui em calar, em prestar atenção na mensagem do pregador, isso dentro de você tem que dizer que você tem que prestar atenção quando o Espírito Santo fala com você. E essas mesmas palavras são a palavra dele. E quando ele falar, então obedece, meu irmão. Eis que revivificará a sua igreja. O reavivamento acontecerá. O Espírito de profecia, ele nos fala o seguinte, que aquele templo, na parábola de Jesus, página 161 e página 162, diz assim que aquele templo erigido para a morada divina, era o templo da época dos judeus, diz assim, destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e para o mundo. Era uma lição, era um exemplo, que fosse um templo para a morada de Deus. Diz assim que Deus habita na humanidade e mediante a salvadora graça, o coração humano se torna novamente um templo. O Senhor tinha em vista que o templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a toda a alma. O templo de Jerusalém era um exemplo do que Deus quer fazer com esse templo de carne e osso aí no banco. Porque é aí que Ele habita, é aí que Ele mora. Diz assim, o Espírito de profecia continua dizendo que os judeus, no entanto, não havia compreendido a significação do edifício de que tanto se orgulhavam e não se entregavam como templo santo para o divino Espírito. Eu quero fazer o apelo nessa manhã. Olha o que é irmão White, esse apelo não é meu, meu irmão. Esse apelo não é da irmã White, está registrado lá na parábola de Jesus, página 162. Esse apelo vem do Espírito Santo de Deus para você nessa manhã. Diz assim as palavras, diz que os judeus não queriam não se entregavam como templo santo para o divino Espírito. Quantos nessa manhã aqui que desejam, ao você ouvir essa música agora nessa manhã, quantos
que ainda que não se entregaram como templos santos, templo santo para o Espírito de Deus. Quero que você venha aqui na frente e nós vamos convidar a presença do Espírito através de uma oração sobre a sua vida. É hora de você restaurar. É hora de você restaurar o seu altar que está aí dentro. É hora de você restaurar a casa do Senhor. Esse é o momento, meu irmão, de você dizer para Deus: Senhor, vem habitar em mim. Eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Eu quero, Senhor, sentir a sua presença. Então, quando você estiver ouvindo esse hino, tome essa decisão hoje, agora, do lado do Senhor Jesus. Diz assim: Senhor Jesus, eu quero estar vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia. Você que tem sentido Deus falar ao seu coração, meu Do irmão. sono eterno reviver. Não resista. Um anjo poderoso, seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Alto e sem mentira, a promessa se cumpriu. E logo depois ao céu subiu, uma viagem majestosa. Ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai e do coro angelical, a festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do mar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não. Ainda falta você, meu irmão. Falta você não resistir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Vocês que vieram aqui na frente, nesse instante, eu quero repetir o convite a vocês que estão aqui na frente. Vocês vão levantar a mão não diante do homem, mas diante da presença do nosso Deus que foi convidado aqui no início do culto. Vocês aceitam a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, a se entregar como templo santo ao Espírito de Deus? Levanta a mão. Amém. Nesse momento, vocês que vieram aqui, a igreja irá se colocar em pé, né? Em atitude de reverência, a igreja vai ficar em pé, e eu vou ajoelhar com vocês, nós vamos orar aqui na frente. Porque esse é uma manhã
de reavivamento espiritual na casa de Deus. Eu quero orar com vocês. Santíssimo Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, diante do teu altar, da tua casa, diante da tua presença, Senhor, essas vidas que vieram aqui na frente, conforme o poder da tua palavra, Senhor, a reveste do teu santo e bom Espírito, venha, Senhor, entrar nesses corações e venha fazer aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nessa hora, revestir, Senhor, essa morada interiormente da sua presença, e que cada coração desse que decidiu, Senhor, ao teu lado, Senhor, ser morada tua, habitação tua, Senhor, venha nessa hora, Senhor, revesti-lo da sua presença, uma presença especial do teu poder, do teu santo e bom Espírito. Essas almas decidiram diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, a se entregar como templo santo ao seu Espírito. Venha, Senhor, revesti-la do teu poder e manifeste na vida de cada uma delas, Senhor, a tua glória. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, se coloquem em pé. E a decisão que vocês tomaram está registrada no céu. Templos do Espírito Santo de Deus. Essa é a decisão que todos como igreja devemos tomar. Que Deus abençoe vocês, podem retornar ao seu local. Ainda continuemos de pé. Graças e louvado seja o nome do nosso Deus por essa mensagem. Que o Senhor cada vez mais continue usando o seu servo para assim proceder com o seu trabalho. O hino de ordem 189, Eu pertenço ao meu rei. Vamos animosamente cantar as estrofes desse hino para continuarmos assim a nossa adoração a Deus no final desse culto.
Amém? Dobremos os nossos joelhos, todos quanto puderem, e vamos ouvir essa última oração. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos feito habitação sua, porque é essa obra que teu Filho amado pagou um alto preço para que pudéssemos ser habitação do teu santo e bom Espírito. Seja bem-vindo em nossa vida, Senhor. Seja muito bem-vindo, Senhor, dentro do coração de cada um de nós. Ao encerrarmos essa adoração, receba, Senhor, a adoração que se inicia após quando eu sair das portas desse templo, Senhor. O Senhor seja bem-vindo dentro do templo do meu coração, Senhor, que pertence a Ti. Esse coração que o Senhor criou, seja muito bem-vindo e receba a minha adoração, Senhor, do lado de fora dessa igreja, na minha vida diária. Que o Senhor me dê força e me capacite para ser santo templo destinado ao Teu Espírito. Seja com cada um de nós e com a Tua igreja espalhada por todo mundo. Só um beijo que nós pedimos pelos méritos do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Antes de concluirmos, de pé, eu gostaria só de enfatizar a reunião que haverá hoje à tarde, às 15h30. Não percam, será a continuação do nosso Sábado Jovem. Inclinemos as frontes para a conclusão. No doce nome de Jesus nós iniciamos e no precioso nome de Cristo nós concluímos. Que o seu amor e o Divino Espírito Santo possa habitar em cada coração aqui presente. Amém? Amém. Todos, por gentileza, aguardem o mensageiro até a porta e irá cumprimentá-los.